A paz de Deus, irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é Denis Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons de línguas. Eu vou colocar alguns vídeos, na verdade, para poder trazer uma outra visão que não seja necessariamente só dentro do movimento pentecostal. Para não parecer que a gente está defendendo somente assim cegamente um ponto sem ter um embasamento até científico, histórico e bíblico, não é? Então, existem dois tipos de dons de língua na Bíblia. Em Atos 2, ali, as pessoas ouviram os servos de Deus, ali, os apóstolos, falarem em outros idiomas. E há toda uma discussão se realmente eles falaram outros idiomas ou se aquela linguagem estática, ao chegar aos ouvidos do povo, se transformava em uma linguagem conhecida, uma linguagem estrangeira. Toda uma questão aqui, uma discussão sobre esse assunto, mas eu vou separar aqui como se Atos 2 fosse um fenômeno e como se em 1 Coríntios 14 Paulo falasse de outro fenômeno. Ambos eram de falar em línguas, mas em Atos eu vou dizer assim que é uma língua estrangeira, né? Vamos dizer assim, um termo científico, a xenoglacia, se não me engano é o termo correto, é falar em uma língua estrangeira sem nunca ter estudado. Então vamos supor que Atos 2 foi isso que aconteceu, eles falaram em idiomas estrangeiros. 1 Coríntios 14, no verso 1 em diante, Paulo começa a dizer que quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas fala com Deus. Obviamente que há toda uma controvérsia dizendo que Paulo foi irônico, dizendo que eu não posso falar japonês com português, mas a própria interpretação daquele texto já demonstra que quando Paulo quer falar de uma linguagem estrangeira, de uma linguagem conhecida, ele usa o termo profecia. Ele fala, quem fala em línguas não fala aos homens, mas pela ação do Espírito, o impulso do Espírito, fala coisas misteriosas. E esse mistério não é o Cristo revelado no Novo Testamento. Ele está falando que há uma conversa íntima da pessoa e que o que ela está falando é misterioso, porque é algo da pessoa e Deus, não é algo para interpretação e para edificação da igreja. Ele já diz, Paulo, nesse texto de 1 Coríntios 14, que o que é para edificação da igreja é a profecia, porque é uma linguagem que todos entendem, a linguagem no idioma daquelas pessoas que estão sendo destinatários desta mensagem. Então, eu vou trazer um estudo falando sobre isso, os pontos de vista científicos, históricos e até mesmo teológicos sobre a questão do dom de línguas. Em 1 Coríntios 14 seria o termo correto científico, glossolalia. O povo falou em linguagens desconexas. Ali é como se fosse uma expressão de sentimento. Como Paulo diz, quem ora em línguas ora bem, porque ele fala pela ação do Espírito com Deus para edificação própria. Quem fala em línguas, quem ora em línguas, edifica a si próprio. Quem profetiza, ele edifica o próximo, edifica a igreja. Então nós vamos tratar desses temas aqui. Eu vou trazer cortes de vários estudiosos, aí, tanto teólogos quanto historiadores, e ponto científico sobre a questão do falar em língua no movimento pentecostal. Tá bom? Então eu não vou aparecer mais no vídeo, só vou colocar esses cortes aí, e ao final você vai tirar sua conclusão, deixar o seu like aí para ajudar aqui no engajamento do canal, curtir, compartilhar e comentar também, porque tudo isso ajuda com que o vídeo, o algoritmo, a inteligência artificial, vai entender que o meu vídeo tem relevância e assim vai recomendar para outras pessoas. Bora pro vídeo. Valeu! Paulo ensina. O que Paulo ensina? Paulo não proíbe falar em línguas, mas ele diz o seguinte, tem que ser no máximo 2 ou 3, um depois do outro, e que haja intérprete. Então o que você tem visto às vezes nas igrejas? O cara está fazendo uma oração diante da congregação, no meio da oração dele ele entremeia algumas palavras lá, não são conhecidas. Tá. Quebrou o princípio. Então, não pode. Se a prática está errada, não deva funcionar. Agora, mais ainda, é muito comum você escutar a seguinte interpretação: a pessoa está falando em língua, e a outra diz, meu servo, e começa a dar uma mensagem de Deus para a pessoa interpretando as línguas. Está errado de novo. Por que está errado de novo? O que Paulo diz? Quem profetiza, fala a homens. Quem fala em línguas, fala a Deus. Então, línguas é sempre oração e nunca pregação. Diz que línguas é o dom de pijama, é o dom da sua intimidade com Deus. Essas línguas estranhas, às vezes elas são a mesma língua? Exatamente. Porque assim, se tu fala português, se tu vai pro Japão, o português vai continuar sendo português, né? Aham. Tipo, se tu me encontra no Japão, eu vou dizer oi pra ti, tu vai entender, né? Só que a glossolalia não é assim. A glossolalia, ela tem padrões. Por exemplo, ela é uma expressão que não denota comunicação.
Ninguém entende o que uma pessoa com glossolalia está falando. Várias pessoas com glossolalia estão falando, elas não estão se entendendo. Tu nunca vai ir num culto e o cara vai falar Shurimikantas e o outro, Shurimikaias, barará. E eles vão começar a conversar. Não vai. Por quê? Porque eles não se entendem. E é bíblico isso. Não é para entender. A teologia, Paulo, ele diz assim que o falar em línguas é para edificação pessoal. Ele nunca diz que é para os outros entender. Então não tem um significado, uma semântica por trás da glossolalia. E a glossolalia, foram feitos estudos, cara, fantásticos sobre glossolalia. A glossolalia, ela apresenta um traço, um ritmo que é só dela. Tanto que tu consegue diferenciar o que é glossolalia do que é linguagem artificial de esquizofrênicos, por exemplo. E o que é linguagem artificial de esquizofrênico? É mais ou menos a mesma coisa? É como um esquizofrênico começar a falar coisas sem sentido. Só que não é glossolalia. Porque é um traço psicótico. Que é diferente da glossolalia, por exemplo, do pentecostalismo. E tem outra coisa interessante. A língua estranha, digamos assim, de um psicótico, ela não tem nenhum padrão. Ela vai ser diferente, ela não tem uma estrutura. A estrutura da glossolalia existe. É uma estrutura constante, ela é dada em pulsos e ela tem pausas bem delimitadas e tu consegue fazer a medição com compasso. Ela tem um compasso. Shurimikantas, Shurimikaias são sempre parecidos, com a mesma duração, com a mesma constância. Entendeu? Ela não tem essa mutação que a linguagem natural, espontânea tem de tu mudar a tua entonação e etc, entendeu? Então, a glossolalia também tem esses padrões. Tem estudos que estudam só o padrão glossolálico das pessoas. E uma coisa interessante. As pessoas que manifestam glossolalia, elas têm uma saúde mental, não tem problemas, não tem influências negativas sobre a saúde mental delas. Entendi. O fato delas entrarem em glossolalia, entendeu? Elas não vão ter um transtorno por causa daquilo. Não é um doente mental que está falando glossolalia. E o esquizofrênico, sim, né? Ele tem uma comorbidade psiquiátrica. Agora, na Bíblia aparece uma outra coisa ainda mais identificada com o que hoje a gente entende mais como falar em línguas, que é a glossolalia. Aqui a coisa já é diferente. O que acontece é que a pessoa recebe o dom de falar em uma língua que não corresponde a nenhum idioma humano conhecido. São sons, sílabas e palavras que soam mais ou menos como línguas humanas, só que ao contrário da xenolalia, elas não servem para propósito nenhum comunicativo, aparente. Esse é o fenômeno descrito, por exemplo, pelo apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, enuncia coisas misteriosas. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo em que quem profetiza edifica a assembleia. Ou seja, a lógica da glossolalia é completamente diferente da xenolalia. Ela não serve para comunicação entre pessoas, já que ninguém entende e que ela não edifica a assembleia, a comunidade. Ao invés disso, ela tem uma função meio que mística, por assim dizer, de comunicação direta com Deus, e por isso quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então essa distinção entre glossolalia e xenolalia é crucial para a gente entender as controvérsias posteriores que vão aparecer historicamente em torno desse tema. Mas antes de avançar para essas controvérsias, vale a pena acrescentar que Paulo traz ainda outro elemento interessante para essa discussão, quando ele diz que se há quem fale em línguas, falem 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Essa questão da interpretação sugere que mesmo essas expressões aparentemente incompreensíveis poderiam, em tese, ser traduzidas por alguém com um dom especial de interpretação. Isso complica um pouco essa distinção entre glossolalia e xenolalia, já que ela dá a entender que essas línguas que ninguém entende, como diz lá o apóstolo Paulo, supostamente tinham algum tipo de conteúdo semântico, algum tipo de informação, mesmo que não correspondessem a idiomas conhecidos, humanos, normais. Então existe esse problema mais de ordem prática, como saber se alguém está falando em uma língua humana desconhecida ou se está produzindo apenas sons ali que parecem uma língua real. Como distinguir uma interpretação autêntica de uma falsa tradução, por assim dizer, Ou seja, alguém fala que está interpretando ali, mas na verdade está inventando um significado sem nenhuma relação com o que o suposto falante de línguas estaria dizendo. Como a gente vai ver, todas essas questões já perturbavam, incomodavam, geravam problemas para os cristãos nos primeiros séculos de história do cristianismo,
E na verdade essas questões são até anteriores a isso. Elas já eram discutidas antes de Cristo, porque esse fenômeno do falar em línguas, e isso pode surpreender bastante aqui, tem alguns precedentes bem interessantes tanto no judaísmo antigo, antes de Jesus, quanto em tradições do mundo greco-romano. Para dar um primeiro exemplo, tem um texto judaico do primeiro século antes de Cristo chamado Testamento de Jó. E nesse texto há uma discussão ali sobre dialetos angélicos e línguas celestiais. Nesse texto, Jó, o personagem lá do Antigo Testamento, aparece dividindo seus bens entre os seus filhos e filhas, antes dele morrer, e entre esses bens aparecem 3 cintos ou faixas, que Jó tira de um baú, e que, segundo o texto, não eram obras terrestres, mas faíscas celestiais brilhavam neles como raios de sol, nesses objetos. E assim que as filhas de Jó colocam esses cintos que elas recebem de herança, elas começam a cantar hinos angélicos na voz dos anjos, conforme o texto, e a falar o dialeto dos arcontes, dos poderes celestiais, e o dialeto dos querubins. Independentemente da veracidade desse texto, o que importa para nós aqui é que essa ideia de uma língua dos anjos, como aparece também lá nas cartas de Paulo, já estava presente em algum sentido no horizonte cultural do judaísmo antigo, antes mesmo de Jesus e dos apóstolos. Uma das primeiras grandes controvérsias que a gente tem notícia na documentação antiga sobre esse tema da glossolalia dentro do cristianismo surge já ali no 2º século mesmo, relacionado ao movimento conhecido como montanismo. O nome desse movimento tem a ver com um ex-sacerdote não cristão que tinha se convertido ao cristianismo por volta ali de meados do 2º século e tinha começado a aparecer, ou ter experiências estáticas, de êxtase, de transe, que incluíam ali o fenômeno da glossolalia, de falar em línguas. Segundo ele, o Espírito Santo falava por meio dele e de 2 companheiras suas principais, ali, líderes do movimento também, que são Prisca e Maximila. A gente tem informações sobre o montanismo ali graças a um historiador antigo do cristianismo, que é o Eusébio de Cesareia, que não era um fã de forma alguma do Montano, e ele diz o seguinte sobre esse movimento: Montano, tomado por uma espécie de frenesi e súbita possessão, caiu em êxtase e convulsões, começou a falar e proferir sons estranhos, profetizando de uma maneira contrária ao costume tradicional da igreja transmitido desde o princípio. Então aqui a gente já vê uma oposição interna no cristianismo contra o montanismo, mas apesar dessa oposição, o movimento teve bastante força e atraiu figuras importantes como Tertuliano de Cartago, que é considerado como um dos pais da igreja, uma figura muito importante no início ali da teologia cristã, e o Tertuliano parece ter sido atraído ali pelo rigor moral dos montanistas, e por essa ênfase nos dons espirituais, e chegou inclusive a defender esse movimento em vários dos seus escritos. Tem um texto, por exemplo, que ele diz o seguinte: hoje há entre nós uma irmã que recebeu o dom da revelação, o qual ela experimenta na igreja durante as celebrações dominicais em êxtase no espírito. Ela conversa com anjos e às vezes até mesmo com o Senhor, vê e ouve mistérios divinos, discerne os corações de alguns e oferece consolo aos que buscam cura. Agora, apesar do Tertuliano valorizar esse tipo de fenômeno, outros líderes eclesiásticos consideravam o montanismo como sendo uma ameaça. Eles criticavam principalmente 3 aspectos do movimento. Primeiro, a questão do êxtase associado às profecias, que para eles lembravam demais ali os cultos não cristãos. Em segundo lugar, também eles criticavam a questão do conteúdo de muitas dessas revelações que contradiziam os ensinamentos que eram mais estabelecidos ali, ou pelo menos preferidos pelos críticos desse movimento. E o terceiro ponto de crítica é a questão da descentralização da autoridade religiosa que esse movimento promovia, já que ele permitia que qualquer um pudesse se apresentar em tese, pelo menos, como profeta ou profetisa, um representante autorizado do Espírito Santo. Lutero, por exemplo, argumentava que dons como esse tinham sido necessários só para estabelecer, para começar ali a igreja, nos tempos da igreja primitiva. Calvino, outro reformador muito influente também, disse o seguinte: o dom de cura, como os outros milagres, que o Senhor quis que fossem trazidos apenas por um tempo, desapareceu para tornar a nova pregação do Evangelho maravilhosa para sempre. Essa é a chamada perspectiva do cessacionismo, a ideia de que certos dons espirituais, incluindo o dom de falar em línguas, tinham cessado, tinham desaparecido depois da era dos apóstolos. Mas é importante dizer que mesmo nos tempos de Tomás de Aquino e dos reformadores lá como Lutero e Calvino, a prática de falar em línguas continuou existindo, ainda que em movimentos minoritários, dentro do cristianismo. Os anabatistas, por exemplo, no século XVI, eram conhecidos pelas suas manifestações estáticas, de êxtase,
que incluíam justamente o falar em línguas. Os Shakers também, né, que é um grupo cristão do século XVIII nos Estados Unidos, também praticavam uma forma de adoração bastante estática, né, de êxtase, que incluía danças e glossolalia, né, e falar em línguas estranhas. E no século XIX surgiram vários movimentos muito famosos ali no norte da Europa e nos Estados Unidos também chamados de avivamentos, que também incluíam manifestações de glossolalia. Esses movimentos, apesar de serem mais marginais, né, menos centralmente institucionalizados assim no início, eles acabaram sendo muito influentes e prepararam o terreno para o que viria a ser o mais forte, ou pelo menos o movimento mais fortemente associado à glossolalia na história recente do cristianismo, que é o pentecostalismo. O pentecostalismo surgiu no início do século XX nos Estados Unidos e desde o início seus principais representantes já defendiam que o falar em línguas era uma espécie de sinal visível, né? Deveria ser entendido como uma espécie de sinal visível do chamado batismo no Espírito Santo, que era o momento, segundo essa vertente cristã, que um fiel era investido de poder e recebia os dons do Espírito Santo, que de novo incluía e tinha como principal sinal visível esse falar em línguas estranhas. Para contextualizar um pouco melhor, né, um dos principais marcos do pentecostalismo nos Estados Unidos foi o chamado avivamento, né, o movimento da Rua Azusa, que aconteceu em Los Angeles, e ele começou em 1906 e ficou marcado justamente, né, principalmente por essas manifestações de glossolalia. Um jornal da época, né, o Los Angeles Times, chegou a publicar uma reportagem sobre o avivamento da Rua Azusa com a seguinte manchete: Babel maluca ou esquisita de línguas. Uma nova seita de fanáticos está à solta. Cena selvagem noite passada na Rua Azusa, falação de coisas sem sentido da parte de uma irmã. Esse artigo publicado no jornal descrevia pessoas em transe, com falas ininteligíveis, e falava também de um ministro, abre aspas, de cor, né, que é uma referência ao reverendo William Seymour, pregando doutrinas estranhas. Mas apesar dessa cobertura bastante negativa, o movimento cresceu de forma extremamente rápida nos Estados Unidos, inicialmente tendo mais adeptos em setores mais pobres e mais vulneráveis, né, sociologicamente falando, mas depois o movimento foi se expandindo para vários outros setores sociais e até para várias outras regiões do mundo, né, o Brasil inclusive, e também influenciou vários movimentos chamados de renovações carismáticas, né, que é uma ampliação desses carismas, ou das manifestações pelo menos, dos carismas, né, dos dons do Espírito Santo, em igrejas que eram mais tradicionais, que tinham uma tendência mais tradicional. E em todos esses contextos, né, o falar em línguas continuou sendo uma prática muito central, ainda que interpretado teologicamente de formas diferentes. Nas denominações pentecostais clássicas, né, como as Assembleias de Deus, a glossolalia é vista geralmente como uma evidência necessária do batismo no Espírito Santo, né? Sem essa evidência, não se considera que a pessoa foi batizada propriamente no Espírito Santo. Já nos movimentos carismáticos que surgiram nas décadas de 60 e 70, principalmente dentro de igrejas tradicionais, né, até da Igreja Católica inclusive, a glossolalia é vista mais como um dom disponível, né, algo que pode acontecer, mas não é necessariamente esperado nem obrigatório, nem para o fiel individualmente, nem para a reunião, né, coletivamente. Na Bíblia, vou até ser bem sincero, em momento nenhum eu vejo saindo da boca dos falantes em línguas estrangeiras. E aí, se me permitir, eu exponho. Mas lá em Atos 2, por exemplo... Como que você vê? Isso, exatamente. É o que acontece. O doutor Cássio Murilo, especialista em exegese da USP, gosto muito dele, ele fala o seguinte, né? Que na hora da gente analisar um texto, a gente tem que fazer a delimitação da perícope. Coisa simples, que a gente já conhece. Na perícope, como é que você entende que uma perícope iniciou e fechou? Ela geralmente traz elementos do cenário, ou seja, onde aconteceu, traz elementos dos personagens, do movimento, e tem sempre uma palavra-chave. O início e final da fala também. Exatamente, Isso. o início e o final. Tem uma conclusãozinha ali. Quando a gente olha para Atos 2, detalhe, esse preciosismo não é visto em qualquer autor. Lucas, Paulo, o escritor os Hebreus, são autores que usam dessa característica. Em Atos 2, do 1 até o 4, a gente consegue perceber uma microperícope. Qual o local que eles estavam? Primeiro ponto, né, o cenário, o local. Cenáculo. Qual a posição deles? Eles estavam assentados. Qual a manifestação que ocorreu ali? Línguas. Não sabemos exatamente. Aqui ainda não tinha dito, né, qual era a natureza da língua. Qual a comparação que essa língua é feita? Como que de fogo. Fogo não fala inglês, português, nem nada. A palavra vistas ali, pastor César, não deve ser levada em consideração visual. Ela deve ser entendida como um sentido de foram testemunhadas, foram avistadas, foram percebidas.
Entendeu? Tanto que o verbo ali, ele não é esse verbo de enxergar, mas o verbo de perceber. Como que eles entendiam fogo naquele tempo, os estudos de alquimia mostram que a principal característica do fogo era queimar e se espalhar. E parecia realmente algo que queimava dentro deles pela emoção que eles estavam manifestando. No verso 11 fala que eles pareciam bêbados, andando de forma cambaleante. E, de fato, depois vai dizer que pousou sobre cada um deles, indicando uma espécie de espalhar. Então, para mim, o fogo... sobre cada um deles, qual que é essa ideia? Porque foram vistas. Você falou, não é vistas, não é literal. Exato. Tá. Mas sobre, que é o epi, cada um deles pousou. Tem esse termo lá no pousou, sim, né? Sim. Eu não lembro como é que fala em grego. Não, ali é o katabaino, né? É isso aí. Ali a questão é a seguinte: quando a língua vem descendo sobre eles, é justamente porque eles entendem como movimento divino. Uma coisa que eles esperavam vir do céu, que veio sobre eles. E aí, mas como que isso te ajuda a se desvencilhar da ideia de que eles falaram em outras línguas no verso 4? Exatamente. Vou terminar aqui a análise da perícope para a gente poder concluir. Então, assim, nós temos esses pontos, tá? O local era esse, a posição, assentados, a manifestação é línguas, o termo usado por eles foi glossa, a comparação foi com fogo. 5 coisas. Quando vai pro verso 6, tudo isso muda. Eles não estão mais dentro do cenáculo, estão fora. Eles não estão mais assentados, estão de pé andando como bêbados. O termo usado não é mais glossa, é dialectos, que é um termo mais preciso para idioma. A manifestação que acontece com eles ali é de línguas idiomáticas, mas aí depois a gente vai ver o verso 6 como que explica isso. E a comparação não é mais com fogo. Então parece-nos que existem 2 microperícopes aqui, onde em uma eles começam a falar em línguas ininteligíveis, eles vão para o lado de fora e essa língua, quando em contato com os ímpios, as 18 nações que estavam ali, ela passa a ser ouvida por eles como língua estrangeira. E aí entra o ponto: foi no ouvir ou foi no falar? E a gente responde, ó o que diz o verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, perceba que está falando ainda de voz, né? Afluiu a multidão. A multidão vem sem saber o que é. Chega perto porque é uma voz. Que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar. Aqui é o seguinte: você tem 2 verbos juntos. Toda vez que você tem 2 verbos juntos, o verbo ouvir e o verbo falar, na mesma categoria, um governa sobre o outro. Então o que aconteceu? Eles estavam perplexos pelo que ouviam, pelo que caía no ouvido deles, e eles falavam assim: olha, imagina só isso aqui, ele está falando na minha língua. Agora, imagina que estranho. Vamos pensar aqui, o pastor Ezequiel, vou botar ele como pentecostal agora, está falando em língua estranha, eu e o pastor César ficamos perplexos, se aproximamos, vamos ver o que é isso. Aí eu chego para o pastor César e falo assim: o que ele está falando? O pastor César fala um idioma, eu falo outro, e a gente consegue ouvir você falando nos nossos 2 idiomas. Então são fenômenos diferentes. Um é na língua dele e outro no ouvido de quem está ouvindo. Exatamente. Quem fala em língua estranha. Quem ouve em língua estrangeira. Isso para mim é o que está claro aqui. Né, legal. Mas assim, ó, por exemplo, você disse assim que o texto de Atos 2, ele coloca a ênfase no ouvir, em função da tua análise aí na relação do verso 4 e do verso 6. Sim. Mas é óbvio que esse ouvir, ele passa pelo falar do verso 4. Isso não elimina um pouco essa tese para você? Não, porque eu já esteve numa situação onde alguém fala uma coisa e você entende outra? Sim. Então, o processo comunicacional, ele envolve a atenção de quem fala e de quem ouve. Então, é justamente isso. Tanto é que, olha só que interessante, quando chega um pouquinho mais pra frente, você vai ver que Pedro, ele fala e as pessoas chamam ele de indouto, porque ele não sabia outras línguas e tal. E as pessoas falam assim: ué, mas Pedro entra inclusive na... Desculpa, vou dar um nome aqui, tá, pastor? Falácia evangelística. O que é falácia evangelística? É quando a pessoa diz que precisava de língua estrangeira para evangelizar. Gente, nós estamos falando de um ambiente cosmopolita, onde o mais leigo falava 3 línguas. É igual você ali em Búzios, no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você parar, a pessoa fala inglês, fala espanhol, por conta do convívio, né? Todos nós sabemos que era um ambiente multilinguístico. E aí, naquela situação, eles ficam pasmos, porque são pessoas que vêm de fora, não são pessoas que estão habituadas ali. As pessoas estão ouvindo eles falarem em outras línguas, mas a mesma pessoa está falando uma língua só, e aquela língua se distribui em 18 idiomas. Tanto é que não tem como o cara falar para um, depois falar para outro, depois falar para outro, assim, porque senão seria uma coisa muito esquisita. Mas a ideia não seria que discípulos diferentes podem ter falado e em línguas diferentes, para Pode grupos ser. e pessoas diferentes? Tem um pouco dessa ideia. Texto, só tem um detalhe. Olha o que eles falam aqui, ó. Não são todos eles, galileus, eles estão julgando o grupo, não o indivíduo. Certo. Entendeu? Depois ele fala: nós os ouvimos falar. É como se uma voz única
daquela multidão conseguisse chegar em cada ouvinte dentro do seu próprio idioma. E isso, para poder desmontar isso, teríamos que tirar os substantivos coletivos aqui, que fala de todos são galileus, todos, eles estão tentando identificar o grupo, e não necessariamente, tipo assim, um cara chegou perto dele e começou a falar na língua dele, entendeu? Eles estão julgando o grupo. Mas é que no fim das contas, como o grupo é formado de indivíduos, os indivíduos, à medida que eles se espalham no meio das pessoas e falam, você naturalmente teria essa mesma forma de narrar essa experiência. Mas aí tem uma diferença que é muito comum em Lucas. Lucas, na hora de usar a análise dele, ele nunca vai do todo da parte para o todo. Ele sempre vai do todo para a parte. A gente chama isso de holonímia, é quando você vai do todo. Então Lucas, ele está julgando aqui. Lucas sabia usar esse recurso porque ele usou várias vezes. Então, como ele está falando do todo, é justamente porque esse era o julgamento do grupo. Legal, mas aí assim, Mateus, como que eu enxergo? Eu enxergo que a tua leitura é plausível, tudo bem, mas ao mesmo tempo eu acho que ela corresponde, você pode confirmar para mim ou não, a um problema que existe numa certa tensão que alguns enxergam entre o dom de línguas em Atos e o dom de língua lá em Paulo. Porque a ideia é que em Atos é muito claro a ideia de línguas estrangeiras, e chega lá em Paulo abre uma hipótese que também é um pouco controversa, que é essa questão da língua que é um mistério, que ninguém entende, que edifica a si mesmo e tal. A sua leitura, ela tenta resolver esse problema? Então você enxerga um dom parecido com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, aqui nos primeiros versos, para depois, tipo assim, não ter essa distinção entre a língua estática do pentecostalismo e o fato claro de que aqui é línguas estrangeiras? É exatamente aí que entram as três camadas. Eu identifico 1 Coríntios 14 com Judas 20, onde nós temos a oração em línguas. Ao passo que eu identifico Atos dentro do próprio Atos. Como evidência. Exatamente. Atos é a evidência. A evidência em Atos 2, Atos 10, Atos 19. Quando chega 1 Coríntios 14, Paulo nem fala sobre batismo com o Espírito Santo. Ele fala só das línguas. Então, parece-me que se eu conectar essas coisas, eu estou fazendo uma teologia sistemática, mas sem um calibre exegético, né? Ou seja, alguém chegar e me perguntar assim, você me perguntar agora, Mateus, cadê o batismo com o Espírito Santo na língua de 1 Coríntios 14? Eu não vou ter como te responder. Certo. Mas se você falar assim, tem língua ali? Tem. Então, qual é o formato dessa língua? Paulo fala sobre falar, Judas fala sobre orar. Paulo fala sobre mistério, Judas fala sobre espírito, e ambos falam sobre edificação própria. Então, me parece que eles estão dentro de um bojo narrativo, sabe? Legal. Assim, o que acontece? A palavra mistério é uma palavra bem carregada, e muitas vezes ela é lida de uma forma um pouco mística no ambiente pentecostal, né? Em função dessa coisa, tipo assim, uma coisa escondida que Deus revela para mim intimamente, que se expressa na língua. E aqui é um ponto importante conceder. Às vezes, vamos dizer assim, se a gente se permitir falar, expressar sentimentos de uma forma livre, sem conteúdo cognitivo, às vezes a gente expressa coisas profundas, né? Como se fosse, por exemplo, um lamento, um grito, um choro, uma alegria. Ela pode se manifestar de uma forma linguística sem conteúdo cognitivo. Isso é uma coisa, assim, bem interessante. E também é uma linguagem. E também mesmo não sendo inteligível. Isso, vamos dizer assim, que Deus conseguiria traduzir naquela risada. Não, a pessoa também pode traduzir. Isso, você pode soltar um grunhido aí e eu entender que você tá triste, você tá bravo, exatamente. Você tá chateado e etc. Entretanto, o mistério, ele também, na Bíblia, ele contém a ideia de que o evangelho de que Deus se fez homem em Cristo e morre e ressuscita para o perdão dos pecados, ele é um mistério oculto das eras e que se manifesta em um determinado ponto para frente na história. A língua, por exemplo, falar em mistérios pode implicar um pouco isso também. Por exemplo, vamos dizer que eu recebesse um dom de falar alemão e de falar de que Deus veio em Cristo e morreu e ressuscitou. Isso encaixaria no falar em mistério para você ou não? Não, vou dizer você. Inclusive, né, essa é a minha segunda área, né, linguística. A primeira é teologia, mas eu me formei também em letras na UF. E aí, na questão linguística, vocês estão certíssimos. Qualquer expressão
De um grunhido a uma frase complexa é uma expressão linguística, entendeu? Ou mesmo uma frase que em tese para nós não tem sentido. Lá, 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 bilili. Exatamente. Existe expressão gestual, existe expressão verbal, não verbal. Perfeito. E por aí vai. Sobre isso, é muito importante, inclusive, a gente saber o que eles conheciam de linguística na época para descrever fenômenos linguísticos. Concordam comigo? Claro. Ou seja, o que eles sabiam, cara? Por que Lucas usa glossa em um texto e usa dialectos em outro? É justamente por isso. Quando a gente vai no livro de Aristóteles, Categorias, e a gente percebe através de William Kirk Robarta, numa tese publicada em 1700 alguma coisa, em Dublin, na Irlanda, que ele fala assim, ó, a linguagem medicinal de São Lucas. Ele pega os 16 mil palavras que Lucas usou para escrever Lucas e Atos, e ele compara com os médicos antigos, Areateu, Galeno, Discórides, Hipócrates e Aristóteles, que era referência também nas faculdades de medicina onde os médicos se formavam. Quando vai falar sobre linguagem, quem fala sobre linguagem é Aristóteles, nesse livro Categoria, na parte do livro chamado Dauma. O que ele fala aqui? Que existem 3 categorias linguísticas. A primeira ele chama de glossa, que é a linguagem do bebê ininteligível, que você não entende nada. Então, assim, qualquer expressão ininteligível é o glossa. Legal. Quando ele fala, ele fala depois do logos, que é a segunda característica. Razão. O logos seria um pequeno discurso, mamãe, papai, fome, tal. Quando chega no terceiro discurso, ele já fala que é o dialectos, que é a formação de frases mais elaboradas que representam um pensamento de um cérebro que já avançou na linguagem. Lucas, ele faz questão de distinguir nessas 2 microperícopes o glossa do dialectos. Interessante. Mostrando exatamente esse detalhe. Você acha que Lucas leu Aristóteles? Com certeza, porque como ele era médico, e quem fala isso não sou eu, é o Dr. William Kirk Robarta. Depois você pode ver, esse livro tem em inglês e tem em grego. Publicado em 1700 alguma coisa na Faculdade de Dublin, Irlanda. A linguagem medicinal de São Lucas. Por favor, procura. Tem legal. Também outros artigos publicados na PUC, na USP, que buscam essa questão linguística de Lucas para falar sobre essa parte. Aí vamos lá. Outra questão que a gente pode pegar, voltando para 1 Coríntios 14, você falou sobre o mistério. Certo. O mistério ser o evangelho ali, nós vamos ter pelo menos 2 problemas. Primeiro problema, o problema do mistério ser o evangelho é porque não tem nada no contexto apontando isso. Okay. Ali ele está falando sobre ordem de culto, para uma igreja que já recebeu o evangelho. Ele está falando sobre usar a língua para pregar o evangelho, né? Isso quem faz é porque faz ligando a Atos. Mas como eu disse, esses textos, apesar de falar de línguas, estão desconectados. Certo. O outro ponto é porque o mistério é explicado no próprio verso 2. Olha o que aqui diz, né? Primeiro, o que antropôs la lei, ou seja, a língua não é falada para humanos. Se não é falada para humanos, já não pode ser idioma. Porque eu falo com você com o nosso idioma, a gente está falando em português. Depois diz, o desgar acuen, nenhum ser é capaz de entender, ninguém entende. A terceira questão, somente Deus entende, alateu, né? Mas Deus, só Deus entende. E ainda diz, né? Aí vem a parte do mistério aqui, que seria pneumati, delaliam, misteriam. Ou seja, o que se produz nessa língua é espiritual e misterioso. Então, nós temos esses 2 problemas. O mistério é explicado. O que é mistério? Uma coisa que ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque não é falado para homem, porque é falado só para Deus e porque ninguém é capaz de entender. Então, o mistério é a própria língua e não o evangelho. Perfeito.